O Desaparecimento do Universo, capítulo 9, Experiências de Quase Vida, continuação. E o Arten. Quase você quer dizer como no último verão, quando você estava circulando por aí, dirigindo seu cortador de grama ao alcance de voz dos seus vizinhos conservadores e gritando a plenos pulmões: "O Filho de Deus é livre! O Filho de Deus é livre!" Ou é uma pergunta? E o Gary: sim, fui eu mesmo. E o Arten: você tem alguma pergunta antes de continuarmos? Gary: sim, o que veio primeiro de verdade, o ovo ou a galinha? E o Arten: obviamente, os dois foram feitos simultaneamente, junto com o resto do universo. Dentro da ilusão, eles parecem ser separados, ainda que não sejam. Vamos continuar? E a puxar: você tem tido muitas experiências que poderiam ser descritas como psíquicas, embora a revelação não seja uma delas, porque ela vem de Deus. A maioria das experiências, inclusive as espirituais, não vem do próprio Deus, mas brotam da própria mente inconsciente. Em vez disso, elas podem ser simbólicas do que está na sua mente certa. Vamos colocar algumas dessas outras experiências em perspectiva. Como o curso diz no manual, é certo que existem muitos poderes psíquicos que estamos claramente na linha desse curso. E ele continua dizendo: os limites que o mundo traça para a comunicação são as principais barreiras para a experiência direta do Espírito Santo. E quem de alguma forma transcende esses limites está simplesmente tornando-se mais natural. Mantendo em mente, no entanto, que só existem duas coisas que você pode fazer: tornar algo real ou perdoá-lo, qualquer nova habilidade que venha ao seu caminho deveria ser entregue ao Espírito Santo e usada sob sua direção. O manual também diz que ninguém tem quaisquer poderes que não estejam disponíveis para todos. O Espírito Santo certamente o lembraria de que você não é especial e você não deveria tentar convencer a si mesmo ou aos outros do que é. Nada que seja genuíno é usado para enganar. Seja cuidadoso com seu objetivo. O céu é permanente e nada que você pareça fazer fora do céu é permanente. Como isso pode ser importante? É preciso manter as coisas em perspectiva. Ao praticar o perdão, sua consciência se amplia e, como o manual diz sobre um estudante desses, na medida em que cresce a sua consciência, ele pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. No entanto, nada do que ele possa fazer pode se comparar, mesmo de leve, à gloriosa surpresa de lembrar quem ele é. Que todo o seu aprendizado e todos os seus esforços sejam dirigidos para essa única e grande surpresa final. E assim ele não ficará contente em ser atrasado pelas pequenas que possam lhe advir ao longo do caminho. E o Gary: obrigado. E é claro, quero agradecer a Jota também. Isso coloca mesmo as coisas em perspectiva, especialmente agora que tive um gostinho dessa grande surpresa final. E o Arten: muito bom. Agora queremos prepará-lo para receber visitas breves nossas, com muitos meses de intervalo entre elas. Viremos para encorajá-lo a continuar com sua prática, e enquanto estivermos aqui, vamos falar sobre assuntos variados e responder a quaisquer perguntas nas quais você possa pensar. Principalmente queremos que se concentre em trabalhar com o Espírito Santo e praticar o perdão. Não fique desapontado quando não ficarmos muito tempo. Você é um menino crescido. Além disso, eu lhe asseguro que sempre estamos cientes do que está acontecendo com você e sempre estaremos. E o Gary: acredito em você. A propósito, comecei a escrever um pouco, como tenho certeza que vocês sabem, e estava imaginando se tem algum conselho para mim sobre como continuar. E a Porchat: claro, nós sabíamos que você pararia para escrever algum dia. Você é lento, mas não é um caso perdido. Só estou brincando. Considerando-se que você está um pouco sobrecarregado, estamos felizes que esteja fazendo isso. Não deixe o fato de estar começando do zero intimidá-lo. Lembre-se, o propósito de escrever é se comunicar. Aquilo sobre Shakespeare foi bonitinho, e o que ele diz é verdade. Se você for bom em se comunicar, então será um escritor eficaz. Não se preocupe muito com as regras. Aqui entre nós, o inglês é um tipo de linguagem tola de qualquer forma, mas longe de mim julgar qualquer coisa. E o Gary: sim, fazer isso pode sugerir que você não tem cultura. E a Porchat: talvez, assim como o nosso livro, pode sugerir que você não fala um inglês muito bom. E o Gary: você está dizendo que eu não deveria me preocupar com o que algum professor de inglês poderia pensar sobre o meu estilo literário? E a Porchat: exatamente, estou feliz por não ter sido mal interpretada. E o Gary: adoro quando você fala vulgaridades.
E a puxar. Mais uma vez, acho que é melhor continuarmos. Lembre-se disso. Se alguém pensar mal sobre o que você escreveu, ou até se não for positivo a respeito, perdoe-o. Lembre-se sempre de qual é o seu trabalho número 1, não importando o que pareça estar fazendo. E o Arten. E também, ao organizar o livro, você tem permissão para expandir o diálogo e transformá-lo em uma apresentação mais linear e completa. É claro que a sua narração é a nossa própria narração. Apenas certifique-se de que tudo está baseado em nossas visitas e é consistente com nossas conversas. E o Gary, o que devo fazer com o livro quando estiver concluído? É puxar. Você sempre pode seguir o modelo do Evangelho de Tomé. É só enterrar seu livro em algum lugar no Egito. Se alguém desenterrá-lo depois de 15 séculos, você será famoso. E o Gary, muito engraçado. Algum conselho para a vida atual? Para minha vida atual? E a puxar, sim, não se preocupe com isso. Vamos lhe dizer o que fazer confidencialmente, mas ainda é um pouco cedo para isso. E o Gary, bem, é bom que vocês me digam. Eu não, ou nem terei ideia. Nem mesmo sei se sou bom o suficiente para escrever o livro, mas vou tentar. E o Arten, nós sabemos. Então você não tem que se preocupar sobre ser bom o suficiente. Apenas faça-o. E aí, você tem mais alguma coisa que gostaria de nos perguntar neste momento? E o Gary, não sei, estou bem zonzo com tudo o que aconteceu. E o Arten, sim, você pode ser desculpado por estar embasbacado considerando suas recentes experiências, mas deve ter algumas outras perguntas. E o Gary, tudo bem, você disse há um tempo que explicaria mais sobre seus corpos e suas vozes, o que eles são de verdade, e que explicaria as aparições de anjos e da Virgem Maria. Quando estava fazendo o cursilho, alguém me deu de presente uma fotografia de Maria que foi tirada na igreja em Medjugorje, onde ela estava aparecendo nos anos 80, para aquelas crianças videntes. Dadas minhas experiências, sinto um pouco de afinidade com aquelas crianças. Como estou certo de que vocês sabem, fui ver Ivanka, uma das crianças que está adulta agora, quando ela deu uma palestra em uma igreja católica aqui no Maine. Fiquei com a impressão, embora ela tenha usado um tradutor, de que sua experiência era genuína e que ela estava dizendo a verdade. No programa daquele evento existia uma imagem da Virgem Maria, baseada em outra imagem que ela deixou na camiseta de um cara, feita de tecido de cacto, quando apareceu para ele há mais de 460 anos no que agora é a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Os cientistas dizem que aquela camiseta deveria ter se deteriorado e desintegrado depois de apenas 12 anos, mais ou menos. Mas, em vez disso, ela ainda está intacta e em exposição na igreja, e tem estado lá assim há 5 séculos. Assim, temos essas duas imagens que foram feitas com uma diferença de 460 anos. Uma delas é uma fotografia real, e o incrível é que elas parecem a mesma. O que está acontecendo lá? E o Arten, nós dissemos que todas as imagens corporais são feitas pela mente. Essas imagens podem ser simbólicas da mente certa e do Espírito Santo, ou da mente errada e do ego. Aquela imagem de Maria está na mente inconsciente e pode ser projetada tanto por indivíduos quanto por massas. A imagem de que você fala tem uma aparência ocidental. Não é, na verdade, o rosto de uma mulher judia de 2000 anos atrás. Ela é uma combinação do que está na mente, assim como a imagem que as pessoas têm de Jota em suas mentes não é de fato a aparência que ele tinha, mas é representativa da mente coletiva. Nas aparições de Maria, que geralmente são mais detalhadas, se acontecerem diante de apenas alguns poucos indivíduos porque eles estão bastante focados, ela parece a mesma porque a imagem é arquetípica, um conceito com o qual você está familiarizado. O que acontece nessas aparições é que o amor do Espírito Santo é o conteúdo por trás da aparição. A mente, quer seja de um indivíduo ou de um grupo, dá forma a esse amor. E o Gary, você está dizendo que o amor do Espírito Santo é real, mas a forma vem de nós. E o Arten, exatamente. Puxar lhe disse que qualquer coisa que assuma uma forma precisa ser simbólica de alguma outra coisa. O Espírito Santo não faz formas, ele ama de verdade. É possível que o amor do Espírito Santo brilhe em seu universo e depois receba uma forma mais específica dada por sua mente certa. A forma em si mesma é uma projeção da mente, mas o amor por trás dela é real. Isso explica as aparições de Maria, de anjos
e de todos os mestres ascensionados. Também explica como J apareceu para nós depois da crucificação, há 2000 anos. Nossas mentes estavam prontas para experimentar seu amor. Então seu amor apareceu para nós em uma forma que podíamos aceitar e com a qual podíamos nos relacionar naquele momento, assim como nosso amor está aparecendo para você agora na forma de corpos e vozes que você pode aceitar e com os quais pode se relacionar. Mais uma vez, não estamos falando sobre o cérebro estar produzindo estas formas. É a mente inteira que produz o que é específico. Também já dissemos que existe apenas uma mente. Assim, neste nível, seria literalmente impossível que cada coisa feita não fosse um produto da única mente dividida. Enquanto nosso amor é real, nossos corpos são tão ilusórios quanto o seu, como figuras em um sonho. Quando lhe dissemos em conversas anteriores que nós fizemos esses corpos, estávamos nos referindo ao nosso amor. Isso também é o que Purchá quis dizer quando falou que J fez outro corpo para se comunicar conosco depois da crucificação. Seu amor era o conteúdo genuíno por trás da forma ilusória, mas são as mentes que estão adormecidas e projetando, que fazem todas as formas e dão a elas formatos e detalhes. E vamos continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.